Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês nesse Evangelho no Lar que a gente grava para que você possa fazer também o seu Evangelho no Lar. Nós fazemos a oração inicial, nós fazemos a leitura edificante. Hoje caiu o item Nuvens, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Depois a gente lê e explica, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 10, Os que são misericordiosos, e nas instruções dos Espíritos, o item 14 é Perdão das ofensas, que nós vamos falar sobre isso. Na sequência a gente tem a oração final com a fluidificação da água, então o que você precisa aí é de água para os mentores fluidificarem na sua casa e reunir a família para poder fazer o Evangelho no Lar. Eu moro sozinho, então faça o Evangelho no Lar. Só eu sou espírita, não tem problema, pode fazer também o Evangelho no Lar, de preferência ouvindo, sem fone de ouvido. É para que todos os audientes espirituais possam acompanhar, tá bom? Esse vídeo não tem fins lucrativos, portanto, se você puder nos ajudar clicando no curtir, no joinha, no like, né, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Cada curtida, cada like, cada joinha, o YouTube e o Facebook recomendam para outras 4 pessoas. E aí o Evangelho pode chegar para outras pessoas, o que seria muito bacana. Tá bom? Então é isso, vamos lá. Começando então por elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensa em Jesus da forma que você acha que ele seja. Tá bom? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Cumprimento também seu Otávio, meu guia espiritual, e por extensão a todos os guias espirituais presentes. Nosso muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por utilizar a nossa casa como um ponto de encontro de espíritos superiores. No quesito gratidão, mestre, gostaríamos de agradecer, como fazemos sempre, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, que também foi muito importante na nossa vida, e claro, agradecer por aquilo de ruim que nos aconteceu efetivamente, mas que já passou, já foi, já não devemos mais. Isso é o que é mais importante, a responsabilização. Hoje já criamos aversão a esse tipo de mal e fatalmente não repetiremos o que nos foi de grande valia, nos foi de grande ajuda. Então, por isso o agradecimento, não como uma forma hipócrita de dizer, falsa, mas com o entendimento de que realmente foi uma coisa boa que nos aconteceu, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade pela qual nós passamos nessa semana, ou dificuldades pelas quais passamos nessa semana. Dessa forma, mestre, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado também por acréscimo de misericórdia que o Senhor sempre tem conosco, né? Sempre nos dando outras e outras e outras oportunidades para que consigamos evoluir. E claro, muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem para cada um de nós, né? Cumprindo a sua promessa de não nos abandonar. Muito obrigado. No quesito pedidos, que o Senhor, por favor, pedimos que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir e de ser útil, a vontade de acertar, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a luta diária que cada um de nós enfrenta rumo à própria evolução. Então, mestre, gratos por tudo isso e sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. É isso, meus amores, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. O trecho de hoje é Lucas capítulo 9, versículo 35. No capítulo 9, Lucas conta o que Mateus conta no capítulo 17, que é a transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai ao cume de um monte. A tradição cristã e a ideia toda que se tem até hoje, basicamente, é que isso aconteceu no Monte Tabor. Tanto que lá no Monte Tabor existe
uma igreja da transfiguração. Então há uma ideia de que teria sido no Monte Tabor. Mais recentemente se descobriu que no Monte Tabor era muito vigiado pelos romanos da época, o que tornaria o lugar não sendo um lugar tão tranquilo para que Jesus pudesse fazer sua oração. E aí outras evidências mostrariam que é num outro monte, Elbor, provavelmente. Mas, enfim, não é relevante o fato. Tradicionalmente, o que se tem, Hermon, o Monte Hermon. Os estudiosos sugerem que poderia ter sido no Monte Hermon, no episódio da Transfiguração, e não no Monte Tabor. Mas, enfim, a tradição até hoje diz que é no Monte Tabor, até que haja uma confirmação de que foi no Monte Hermon, aí tudo muda, mas só para você ter uma ideia. Isso aconteceu por volta do ano 29 ao ano 30. Jesus subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João. Eles dormem, Jesus então se transfigura, ou seja, Pedro diz que o rosto dele ficou como o sol, as vestes ficou muito iluminado, as vestes como o sol, ou seja, o perispírito de Jesus ficou visível, né? E isso fez com que toda a luz dele aparecesse. E aí aparecem, nesse episódio da Transfiguração, aparecem Elias e Moisés, dois mortos, dois desencarnados, tá? E aparecem ali, e Pedro até fala, quer que faça 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Reconheceu Moisés e Elias, ninguém sabe como, né, esse reconhecimento, já que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok naquela época, para ver, eu sigo você, né? Não tinha nada disso. Então Pedro reconhece, mas fica com medo. E fica com medo justamente porque, aí é o que Emmanuel escolheu para esse trecho, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi, ou ouçam-no. E aí quando veio essa voz, que é um fenômeno da mediunidade de Pedro, de efeito físico, quando veio essa voz, o Pedro então e os outros ficaram com medo, colocaram a cara para o chão e tal, e Jesus se aproxima, põe a mão e fala, calma, fica tranquilo. E aí já a nuvem forte, de luz forte que tinha invadido o local já tinha sumido, Elias e Moisés também tinham sumido, e Jesus pede para que não contem para ninguém. Isso na parte de Marcos está assim, na parte de Lucas está assim, os evangelistas. Na parte de Mateus tem uma continuação. Pedro conta para os outros, né, eles acabam contando para os outros discípulos, e fica um burburinho do tipo, mas Elias não ia vir antes do Messias para abrir o caminho? Será que então ele é o Messias porque está aí o Elias? E aí Jesus diz a frase que não foi uma das provas de reencarnação que não foram tiradas das escrituras, a pedido da imperatriz Teodora e do marido dela, que era imperador à época, em 553, entre 553 e 580, e mandaram tirar, a história que todos sabem, ou a maioria sabe, a respeito da imperatriz Teodora. Essa frase de Jesus permaneceu na Bíblia, e a frase diz, em verdade vos digo, Elias já veio e vós não o reconheceste, e fizeram com ele o que vos aprouve, assim como os vossos pais fizeram com os profetas. E aí Pedro pergunta, Elias é João Batista? E Jesus responde, sim, Elias é João Batista. Como João Batista é primo de Jesus e nasceu de Isabel, não pode ser ressurreição, e sim reencarnação, tá? Mas enfim, só para localizar o ponto que Emmanuel pegou. Emmanuel pegou exatamente o finzinho, né, do versículo 35, que diz, e saiu da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu amado filho, a ele ouvi, ou ouçam-no, ouçam a ele, tá? Vamos ver então o que é que Emmanuel diz sobre essa situação de ouvir Jesus, que nós vamos encontrar na tradição espírita alguns links com outra página com outra passagem de Jesus que diz assim, e vendo não veem e ouvindo não ouvem, quando ele se refere
ao povo quando os discípulos perguntam, os apóstolos perguntam para ele: por que você fala para eles em parábola? E Jesus fala: é porque para vocês foi dado a oportunidade de entender, ou seja, vocês já estão mais evoluídos, estão preparados para isso. Os outros ainda não estão preparados, então vendo eles não veem e ouvindo eles não ouvem, né? Só para a gente fazer um linkzinho, uma ligaçãozinha. Então vamos lá. Diz Emmanuel o seguinte: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, mas não distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: esse é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Tem uma frase muito perturbadora que Divaldo Pereira Franco consegue com muita maestria, digo consegue porque ele continua vivo, né? Só desencarnou. Que Divaldo consegue colocar com uma maestria muito, muito grande nas suas explicações, que a dor é como se fosse um presente de Deus aos seus eleitos. E isso é inquietante. E isso é dolorido. Isso é complicado de nós entendermos. Porque as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. Mas a gente não consegue entender ainda. Quando você conversa com alguém que está em sofrimento, o cérebro da pessoa em sofrimento, o nosso cérebro, nós naquele momento de sofrimento, seja ela essa dor qualquer que seja, de uma que consideraríamos mais simples até uma que consideraríamos mais graves, embora a dor não tenha régua para se medir, não dá para se medir com uma régua a dor, para falar a dor desse é maior que aquela, só para a gente exemplificar. Então coloquei aquela que nós julgaríamos leves e aquelas que nós julgaríamos pesadas. Quando nós vamos conversar com alguém que está passando por essa dor, só a dor é protagonista dos pensamentos da pessoa. O cérebro foca naquilo que está incomodando. Portanto, nós estamos direcionados a pensar na dor e por isso sofremos mais, e pensamos na dor e por isso sofremos mais, e aí pensamos na dor e sofremos mais, e vira um ciclo vicioso ou círculo vicioso, como queiram. O fato é que uma coisa alimenta a outra. E há necessidade de intervenções para tirar a dor. Se a dor é física, aquilo que a medicina proporciona, que nada mais é do que uma misericórdia divina, evidentemente. Aprendemos muito sobre isso. E quando a dor é psicológica, precisamos de um auxílio medicamentoso também, para que as sinapses no cérebro, para aquilo que acontece no cérebro, para que a química do cérebro seja mantida, mesmo que artificialmente, para que o espírito tenha um pouco de paz.
certo? Então, nós sempre temos que entender que qualquer dor que nós estejamos sentindo, de ordem física, é o equipamento que está em desajuste. E no que diz respeito à dor física, também estamos falando do psicológico, também estamos falando do psiquiátrico, também estamos falando dos problemas cerebrais, etc, etc. Desde idiotia, síndrome de Down, qualquer doença cerebral, Alzheimer, demência, é defeito da máquina. Se fosse um computador, defeito do hardware. Se fosse um celular, defeito do aparelho e não dos programas. Então, com o celular fica mais fácil da gente entender. Então, nós podemos ter um problema no hardware, no aparelho celular, que nessa metáfora que eu estou fazendo se assemelharia, seria como se fosse o corpo físico. Cada aplicativo seriam os nossos pensamentos, seriam o funcionamento desse celular com os aplicativos seria o nosso perispírito funcionando, agindo sobre a máquina, não é? E eu, dono do celular, sou o espírito que comanda tudo isso. Certo? Então imagina um teclado com defeito, como é que você vai mandar certas palavras corretas para outra pessoa numa mensagem? Um exemplo bobinho, tá? Um aplicativo que não abre, que você tenta, ele não abre, você tenta, ele não abre, você tenta, ele não abre, você não consegue se comunicar, né? Ou a ausência desse aplicativo, você não consegue se comunicar. Então por aqui já dá para entender um pouquinho como que funciona. Então toda doença, quer seja ela psicológica ou física, são da máquina. Toda dor, seja ela psicológica ou física, é da máquina ou do seu software. Quando é uma dor que não é do software e não é do hardware, não é da máquina, não é dos programas, são as dores que nós chamamos as dores na alma. Quando morre alguém, quando desencarna alguém que a gente gosta muito, um filho, um pai, uma mãe, uma filha, um pai, mãe, filho, irmão, alguém que a gente gosta muito, um amigo querido que a gente gosta muito, a presença da ausência da pessoa, ou a ausência da presença da pessoa, que na língua portuguesa é lindo, a gente chama de saudade. Essa dor é no dono do celular, é no espírito. E não tem régua para isso. Não tem como medir essa dor. Só que nós precisamos entender certas coisas. Como, por exemplo, que essa dor, a chamada dor na alma, que é a dor do não perdão, que é a dor do não auto-perdão, que é a dor da separação, que é a dor da traição, que é a dor da ausência da presença da pessoa, que é a saudade, ou da pessoa, do animalzinho, enfim, daquilo que a gente se apega. Essas dores são passíveis de aprendizado, e o Espiritismo é extraordinário nisso, porque nos dá a certeza da continuação da vida. Então essas dores, chamadas dores da alma, que são terríveis, nós podemos aprender a conviver com elas. E o Espiritismo nos dá isso. Porque a gente trabalha com ciência, trabalha com filosofia, trabalha com religião. É uma doutrina de tríplice aspecto: religioso, filosófico e científico, que é para nos dar certezas. Isso é muito importante. Então eu fico calçado numa boa situação. E aos pouquinhos eu vou trabalhando essas dores na alma para que elas sejam dissabores na luta planetária. Dissabores.
mas que eu sei que vai acabar em breve. Percebe? E essa eu posso controlar. Aquela dor que nós imaginávamos insuportável, ou aquela dor que seria gravíssima, hoje nós sabemos que podemos controlá-la. Olha que espetáculo. Basta que nós saiamos do ponto da dor para poder olhar como se estivéssemos olhando de fora. Então, quando nós virmos uma doença, seja ela qual for, que atinge o hardware ou o software, que atinge os aplicativos ou o celular, metaforicamente falando, eu sei que existem os remédios para isso. E cada nova descoberta é sempre um avanço que o globo chegou, que o planeta chegou, e que foi autorizado aquele paliativo bacana. Então use o remédio. Evidentemente sob orientação, claro. Mas use o remédio, que isso vai fazer muito bem. Ah, Fábio, mas eu tenho que tomar o remédio. Ué, tenho. Ainda bem que tem o remédio, se não tivesse. Quantas cirurgias na história do mundo foram feitas com a pessoa mordendo um pedaço de madeira, porque não tinha anestesia? Quantas doenças não foram erradicadas no mundo até que surgissem os imbecis negacionistas de vacina, colocando os próprios filhos em risco de terem uma paralisia infantil, por exemplo, não levando para vacinar contra a poliomielite. Não é? Quanto bem não aconteceu. A própria vacina da Covid, quantas vidas não salvou, apesar das mais de 700 mil mortes causadas por negacionismo idiota no Brasil. Não é? Então veja, essa misericórdia divina é um espetáculo nós termos isso. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos para nós entendermos. Isso é importante que façamos. Então busque o auxílio imediato para o corpo e para a mente, que são materiais, soluções da matéria, e use-as. Para as dores chamadas dores na alma, o Espiritismo vai te ajudar sobremaneira, vai te ajudar uma barbaridade, vai te ajudar muito a entender o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E saiu da nuvem uma voz que dizia: "Esse é o meu amado filho", a ele ouvi. E a gente não ouve. E a gente não ouve. Você quer ver como que a gente não ouve? O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é os que são misericordiosos. E o item que nós vamos ler, que foi ditado por Simeão em Bordeaux, 1862, há especulações, inclusive no meio espírita, de que esse Simeão seria aquele que pegou Jesus no templo, né, quando ele foi apresentado no templo recém-nascido, e ele identificou que aquele era o Messias, que seria esse Simeão, mas não se tem necessariamente certeza se realmente é esse Simeão ou não. Mas a instrução é extraordinária, e eu peço que vocês entendam comigo aqui a profundidade disso. E nós vamos entender. Uma das grandes dificuldades de ouvir Jesus é que ele falou para perdoar 70 vezes 7. Tem gente que faz a multiplicação e fala: ah, então só tem que perdoar 490 vezes. Tem até boa vontade, mas é vagabundo, né? Só 490 vezes. Já fez a conta como se Jesus tivesse dado um número cabalístico. E quando eu falo em número cabalístico, eu lembro da bruxa do Chapolin que dizia Parangarico, Tirarimi, Ruaro. Lembra disso ou não? Os mais velhos vão se lembrar disso. Mas vamos lá. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente, o Pai? Conta o Pai, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai vós ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos seus esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sejam espíritas. Esqueçam o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Bem poucos vamos encontrar dessa forma. Não podemos ser hipócritas de jeito nenhum, precisamos ser honestos. E aqui há um truque interessante, há uma técnica interessante. O nosso cérebro não aceita, claro que é uma maneira de falar, não quer dizer que ele é vivo e fica ali prestando, vivo no sentido de estar prestando atenção no que está acontecendo e age, não é assim. Mas vamos continuar com a metáfora. O nosso cérebro ele não suporta a ideia de fracasso, a ideia de erro. De modo que ele sempre vai tentar criar uma forma daquilo ser legal. Daí as ilusões de ótica, por exemplo. Você está olhando uma coisa que não existe, mas ele faz uns ajustes, porque ele não está entendendo, então ele faz uns ajustes para poder entender. Né? Isso acontece, por exemplo, quando você olha para uma nuvem e o cérebro... e você vê uma forma qualquer lá. Tá? O fato é que há essa disposição no cérebro. Então, toda vez que eu identifico uma dificuldade minha, toda vez que eu identifico um erro meu, uma mancha, uma sombra no meu caráter, o cérebro fica doido procurando uma desculpa para aquilo. Porque ele está condicionado a mim, espírito, que faço isso há muitos séculos, né?
Então não vamos culpar o cérebro. Só estou falando de funcionamento só para a gente poder entender. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Não estou responsabilizando o cérebro, porque todo defeito é meu espírito. Mas enfim, continuemos. E aí o cérebro, então, ele procura alguma coisa para... Não, mas é que acontece isso. Não, mas também aconteceu por causa disso. E vem um monte de situações e... acalma. Nós precisamos usar esse dispositivo a nosso favor, trabalhando a nossa transformação moral, descobrindo os nossos defeitos, conhecendo-nos a nós mesmos. Esse é um ponto extremamente importante. Extremamente importante. Precisamos conhecer a nós mesmos. E quando eu descubro um defeito da minha personalidade, meu cérebro não vai querer aceitar aquilo. Ele vai querer criar um monte de desculpas. De novo, sou eu o espírito que faço isso. Só estou transferindo para o coitadinho, vai. E vai ficar martelando aquilo na minha cabeça ali. Usemos isso a nosso favor. Não para apaziguar a nossa consciência, mas para entender que isso é uma situação interessante e usar o que o nosso cérebro não aceita que a gente seja assim para mudar. Opa, aí sim, aí estamos... Eu me lembro certa oportunidade que eu fazia uma palestra sobre orgulho e egoísmo, e eu dizia que nós precisamos usar o orgulho e o egoísmo a nosso favor, que a gente usa tanto ele para diminuir o orgulho e o egoísmo, para diminuírem a nossa evolução, precisamos usar para aumentar a nossa evolução. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso na metáfora que eu contei na palestra, que imaginemos que o orgulho e o egoísmo são dois barcos. E que no começo das nossas encarnações, no rio da vida, nós precisávamos desse barco. Nós precisávamos do orgulho, precisávamos do egoísmo, senão a gente não sobrevivia. Era importantíssimo o orgulho e o egoísmo no mundo primitivo. Extremamente importante. Então eram dois barcos importantes do nosso rio da vida. Quando a gente chega no mundo de provas e expiações, aí nós começamos a ser responsáveis pelas nossas atitudes. E essa responsabilização ela vem com a severidade que eu treinei a minha consciência para ter com os outros. Então, a severidade que eu tenho com os outros, eu estou treinando a minha consciência com aquela severidade. A pressa que eu tenho de julgar, eu estou ensinando a minha consciência a ser assim, né? A crueldade com a qual eu julgo as outras pessoas, eu estou treinando a minha consciência para ser assim comigo. Então, vai me dar problema, né? Quando eu chego no mundo de provas e expiações, então, aí já não é mais um rio da vida, é um caminho a ser percorrido. E eu continuo com os dois barcos, com o barco do orgulho e o barco do egoísmo. E estou arrastando esse barco do orgulho, estou arrastando esse barco do egoísmo, o que atrasa a minha marcha. Porque você imagina, você tem um grande caminho a percorrer e você tem dois barcos amarrados em você que você tem que arrastar. Aí você pode fazer o seguinte, você pode subir nesses barcos para você se proteger. Você pode subir no egoísmo, subir no orgulho para se proteger. Então você olhar a ofensa que vem do outro como algo menor, como algo inferior, abaixo de você. Não é errado, não é o certo, mas a natureza não dá saltos, tem que ir aos pouquinhos, né? Então a ofensa que chega, você pode olhar que o outro é imperfeito ainda, que você também já foi assim. Então você olha o outro de cima e fala assim, que pena, né? Um dia você vai estar onde eu estou. É o orgulho falando, mas é uma estratégia interessante para conseguir perdoar. Então vale a pena. É como, metaforicamente, nessa historinha que eu estou falando, você subiu no barco. Virou o barco de ponta cabeça e subiu. Você está mais alto que os outros. Então a ofensa que vem, a gente consegue perdoar com uma certa facilidade. Ou com menos dificuldade, porque a gente entende que aquela pessoa ainda está aquém de uma boa evolução. E nós, que já estamos acima, conseguiríamos relevar essa situação. É uma técnica para ser usada, não é a melhor forma, mas é um caminho a ser percorrido, até que a gente não precise mais subir no orgulho, subir no egoísmo. Percebe? Então,
ao longo do caminho, de tanto subir nesse egoísmo, de tanto subir nesse orgulho e arrastá-lo pelo caminho, ele vai diminuindo, diminuindo, apodrecendo, diminuindo, quebrando, ficando mais frágil até que ele praticamente some. Na Terra acho difícil alguém não ter orgulho, alguém não ter egoísmo, nem que seja um pouquinho. Mas vai sumir. Então arrastar esse orgulho, arrastar esse egoísmo pelo caminho, ou seja, precisamos caminhar cada vez mais, e o Espiritismo nos dá essas técnicas, vamos caminhando que ao arrastar esse barco ele vai se destruindo, ele vai se quebrando, ele vai se gastando, e cada vez que a gente sobe nele, a gente ajuda a destruí-lo. Então é um caminho a ser feito. Porque na verdade é isso mesmo, né? Quando alguém me ofende, quando alguém me trai, quando alguém me cria um problema, seja ele qual for, é porque ele ainda é atrasado, ele não é evoluído, porque uma pessoa evoluída não faz isso. E as pessoas que são atrasadas nós temos que olhar com compaixão, não com dó, mas com compaixão. Então é uma forma importante de agir. Eu me forço a agir dessa forma, utilizando os subterfúgios do egoísmo, por exemplo, e do orgulho. Depois eu não preciso mais do orgulho e do egoísmo, depois eu não preciso mais me forçar, depois eu faço por satisfação íntima, que é egoísmo, eu falei disso no último domingo, no bate-papo sobre o Espiritismo. Depois eu já não faço mais pela satisfação, eu faço porque é natural fazer. Perceba que há uma escala, porque a natureza não dá saltos. A evolução ela só acontece quando eu decido fazer. E se no princípio eu preciso do subterfúgio do orgulho, suba no orgulho e use ele a seu favor. Ele te atrapalha tanto, eu começo a usar ele para fazer coisa boa. Como que eu subo no barco do egoísmo para utilizar o egoísmo a meu favor? Por exemplo, aquelas pessoas que fazem o bem para os outros, perdoam os outros, porque precisam do perdão divino. Então é uma forma egoísta de agir, mas está valendo, porque primeiro eu perdoo o outro de forma egoísta para que Deus me perdoe, depois eu perdoo o outro sem exigir que Deus me perdoe, depois eu perdoo o outro para sentir uma alta satisfação de ter feito aquilo, e depois eu perdoo naturalmente, ou seja, uma escala também, percebe? E não importa em qual escala você esteja, você já esteve pior e estará melhor em breve. Agora, ninguém evolui dormindo num dia e acordando no outro, como um passe de mágica. Então eu sempre falo, ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Que bom que fosse assim, mas não é. Há que ter um esforço de minha parte para lutar contra as minhas más inclinações. Aliás, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Luta todo dia contra. Perdeu, luta de novo. Ganhou, luta de novo. Perdeu, luta de novo. Até que seja natural. Até que você não precise lutar mais. Levante-se, levante-se, como diz um filme interessante. O filme Robin Hood com o Russell Crowe. Levante-se até que cordeiros se tornem leões. Levante-se, levante-se, levante-se até que cordeiros se tornem leões. Ou seja, levante toda vez que você for vilipendiado, ofendido, toda vez que você tiver um dissabor, toda vez que você tiver uma luta, toda vez que você tiver uma dor, toda vez que você sentir-se penalizado por algo, levante até se tornar um leão. Que não deixa de ter medo, mas enfrenta com medo mesmo. Seria basicamente isso, né? Bom, vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Jesus mais uma vez, agora para a finalização da fluidificação da água, tá bom? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram conosco, nosso guia espiritual, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, mas principalmente obrigado ao Senhor Mestre
por ter permitido que, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa pequenez, pudemos sentir, né? Pudemos ter a honra, o privilégio não a honra, porque o Senhor aparece em todos os lugares, a honra de tê-lo perto de nós, apesar da nossa imperfeição, né? E por isso, nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos os mentores que aqui estiveram, utilizando as nossas energias, higienizando o ambiente, trabalhando aqui em prol do bem. Muito obrigado também. Mais um pedidinho, mestre, na fluidificação da água agora, para que cada um de nós consiga endereçar em pensamento a quem nós gostaríamos que essa água fosse um remédio extraordinário para o perispírito e também para o corpo físico, dentro do merecimento de cada um, é claro, mas principalmente dando qualidade de vida para cada um daqueles que a beberem. E dessa forma, então, cada um de nós agora faz o pedido, mestre. É isso, mestre, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pela visita e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração. É isso, meus amores, eu fico por aqui. Na próxima quarta-feira, mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. E domingo às 10 horas da manhã, bate-papo sobre o Espiritismo, aí ao vivo, tá bom? Fique sempre com a gente, no nosso canal tem estudo do Livro dos Espíritos inteirinho. Mais de 400 vídeos com 15 minutinhos de estudo do Livro dos Espíritos, questão por questão. Não perca essa oportunidade de estudar, caso você ainda não tenha. Beijo para você que fica. Até mais. Tchau.